os lugares mais inóspitos do planeta, e ainda assim, alguém vive lá. Você já se pegou reclamando do calor, do trânsito, da chuva ou até mesmo do preço das coisas na sua cidade? Pois é, todos nós fazemos isso de vez em quando. Mas e se eu te dissesse que existem locais no mundo onde os desafios do cotidiano são tão extremos que tornam o simples ato de viver uma verdadeira batalha diária? Imagine enfrentar doenças tropicais constantemente, respirar um ar quase irrespirável, conviver com a violência armada nas ruas ou sobreviver em temperaturas congelantes que desafiam os limites do corpo humano. Neste vídeo, você vai embarcar numa jornada pelos lugares mais difíceis de se viver no planeta. São cidades onde a sobrevivência não é garantida, onde a pobreza, o isolamento ou o caos social transformam a vida em um teste constante de resistência. Lugares onde, mesmo em meio ao colapso, milhões de pessoas seguem em frente, com coragem, resiliência e esperança. Vamos descobrir juntos os 10 lugares mais desafiadores do mundo para se morar. Iquitos. Isolamento em plena Amazônia. Começamos pelo coração da selva peruana, onde uma cidade com mais de 400 mil habitantes permanece isolada do resto do mundo. Iquitos é a maior cidade do planeta sem acesso por estradas. O único jeito de chegar até ela é por meio de aviões ou embarcações que demoram dias navegando pelos rios amazônicos. O isolamento traz sérias consequências. Tudo, absolutamente tudo, custa mais caro. Alimentos, remédios, combustíveis, tudo depende do transporte aéreo ou fluvial. O clima é outro adversário. Calor intenso, umidade sufocante e surtos recorrentes de doenças como malária, dengue e leptospirose. Além disso, a saúde pública local é limitada e o desenvolvimento urbano é extremamente lento. Viver em Iquitos é literalmente resistir à selva, todos os dias. Monróvia, herança de conflitos. Na costa da África Ocidental, a capital da Libéria carrega as cicatrizes de 2 guerras civis devastadoras que arrasaram a infraestrutura do país entre os anos 1980 e 2000. Monróvia nunca se recuperou por completo. Quase metade da população vive em pobreza extrema, sem acesso a serviços básicos. Ruas de terra, ausência de sistema de esgoto, lixo acumulado por todos os lados e água potável acessível apenas para poucos. A cidade ainda convive com surtos de cólera, malária e, mais recentemente, ebola. A situação é tão crítica que a reconstrução parece um sonho distante. Monróvia é um lembrete sombrio de como a guerra pode congelar o tempo e impedir uma nação de seguir adiante. Uttar Pradesh, contrastes. Extremamente desiguais, na Índia, um estado gigantesco abriga mais de 200 milhões de pessoas. Uttar Pradesh possui cidades modernas e vibrantes, mas também concentra algumas das áreas mais pobres do país. Nas zonas rurais, a realidade é chocante. Falta energia elétrica com frequência. A água potável é escassa e escolas ou hospitais dignos são raridade. O saneamento básico praticamente não existe em muitas vilas. Crianças ainda são vistas trabalhando em condições precárias e a discriminação por casta continua sendo um problema enraizado. O Estado representa o paradoxo da Índia moderna. Um gigante tecnológico que ainda convive com bolsões de pobreza extrema. Mogadíscio. Vida em meio ao caos. Mogadíscio, capital da Somália, é uma das cidades mais perigosas do mundo. Décadas de guerra civil, ausência de um governo funcional e a presença de grupos extremistas transformaram a cidade num campo de batalha urbano. Explosões, tiroteios e sequestros são parte da rotina. Os serviços públicos são praticamente
inexistentes e grande parte da população vive em campos improvisados. Mesmo assim, cerca de 2 milhões de pessoas resistem, vivendo em meio aos escombros de um país que ainda tenta encontrar seu rumo. Ali, viver é sinônimo de sobrevivência. Caracas, uma capital em colapso. Caracas, outrora símbolo de prosperidade na América Latina, hoje vive uma das piores crises humanitárias do continente. A hiperinflação descontrolada fez com que até produtos básicos como arroz ou sabão se tornassem inacessíveis para a maioria. A cidade convive com apagões, hospitais em colapso, farmácias vazias e uma violência urbana que a coloca entre as capitais mais perigosas do mundo. Mesmo diante de tudo isso, milhões permanecem ali, sustentados pela esperança de que dias melhores ainda possam surgir. Porto Príncipe, feridas abertas. A capital do Haiti carrega uma tragédia que ainda ecoa. O terremoto de 2010, que ceifou a vida de mais de 200 mil pessoas. Desde então, Porto Príncipe vive sob colapso permanente. Mais de 60% da população vive na pobreza extrema. A violência das gangues armadas transformou bairros inteiros em zonas proibidas. Surtos de cólera, furacões e enchentes completam o cenário de sofrimento. O governo, fragilizado, parece impotente diante de tantos desafios. Ainda assim, milhares de haitianos continuam ali, lutando por um futuro que parece cada vez mais distante. 7. Juba. Um país que nasceu em conflito. Juba é a capital do Sudão do Sul, o país mais novo do planeta, que conquistou sua independência em 2011. No entanto, logo após o nascimento da nova nação, veio a Guerra Civil. A cidade, que abriga cerca de 500 mil de pessoas, é o retrato da ausência total de estrutura. Faltam alimentos, água limpa, escolas, hospitais e até segurança. A maioria das crianças não consegue completar a educação básica e as taxas de mortalidade infantil estão entre as mais altas do mundo. Sem apoio internacional, Juba não conseguiria sequer manter seus serviços mais essenciais. Dhaka, a cidade da superpopulação. Na capital de Bangladesh, vivem mais de 20 milhões de pessoas espremidas em ruas estreitas e congestionadas. Dhaka é uma das cidades mais densamente povoadas do planeta, com trânsito infernal e ar tão poluído que chega a sufocar. As chuvas frequentes causam enchentes graves e o sistema de drenagem ineficiente não dá conta. Água contaminada e falta de saneamento geram surtos constantes de hepatite, cólera e outras doenças infecciosas. Mesmo assim, Dhaka continua atraindo trabalhadores de regiões rurais, que veem na cidade uma chance de ascensão, ainda que mínima. Na Kibera, sobrevivência e esperança. No coração de Nairobi, capital do Quênia, existe uma das maiores favelas urbanas da África. Kibera abriga mais de 250 mil pessoas em barracos feitos de madeira, plástico e sucata. Não há rede de esgoto, nem abastecimento de água confiável. A criminalidade é alta e muitas famílias vivem com menos de $1 por dia. Mas, mesmo nesse cenário desolador, a vida pulsa com força. Arte, música e solidariedade se espalham pelas vielas. Kibera é prova de que, mesmo na adversidade extrema, o espírito humano é capaz de florescer. 10. Norilsk, onde o frio e a poluição mandam por fim, viajamos até a Rússia, no extremo norte, onde está Norilsk, uma das cidades mais poluídas do mundo. O frio é descomunal. O solo permanece congelado o ano inteiro e as temperaturas podem chegar a 50 graus negativos. A cidade é um importante centro de mineração, com fábricas que liberam toneladas de metais pesados na atmosfera. O resultado
Neve escura, chuva ácida e um céu constantemente cinzento. Respirar o ar local é um risco à saúde, e muitas áreas ao redor já foram classificadas como zonas mortas, onde nada mais cresce. Esses lugares mostram que a vida é incrivelmente resiliente. Mesmo nas condições mais adversas, onde a maioria de nós não suportaria passar uma semana, milhões de pessoas resistem. Seja por falta de opção, por amor à terra natal ou por pura esperança, elas seguem em frente. Essas cidades nos ensinam que sobreviver às vezes é um ato heróico e nos fazem refletir sobre os privilégios que muitas vezes nem percebemos ter. Da próxima vez que pensar em reclamar da sua cidade, lembre-se desses lugares. Porque para muita gente, viver não é apenas difícil, é uma verdadeira prova de coragem.